Queridos irmãos, a palavra que Deus me deu em Jonas capítulo 3, é uma palavra muito poderosa. Todos nós sabemos que o livro do profeta Jonas é o livro do profeta menor. Por que profeta menor? Porque Deus usou Jonas especificamente, ele não teve o seu ministério extenso, como o ministério do profeta Jeremias, Isaías, Ezequias. Então, é dividido e conhecido como o livro do profeta menor. Jonas, ele também, o significado da palavra Jonas, em algumas traduções é pombo-correio. Por que pombo-correio? Porque antigamente as pessoas, quando queria falar ou passar notícia para alguém, ele usava os pombos. Observe que quando Deus destruiu a terra, e a Bíblia diz que após o dilúvio passar, Noé usou o quê? Usou um pombo para ver se a água estava abaixo ou não. O pombo foi e voltou. E pela segunda vez o pombo foi e já não retornou mais, porque Noé sabia que as águas tinham baixado e aquele pombo já tinha um lugar onde repousar. Mas uma das coisas interessantes, Deus ele usa esse pombo-correio como profeta. Deus levanta Jonas para poder profetizar, proclamar o arrependimento à cidade de Nínive. Todos nós sabemos lá em Gênesis capítulo 11, verso 1, se não me falta a memória, após o dilúvio, a Bíblia diz que um homem chamado Assu, ele foi um dos homens, primeiro habitante desta cidade. A Bíblia diz que ele verdadeiramente, ele estabeleceu esta cidade e fortificou. A cidade de Nínive, ela é a capital da Síria. E a Bíblia diz que os sírios, eles usaram poderosamente através desta capital para perseguir principalmente o povo de Israel. A palavra do Senhor diz que era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, mas uma cidade pagã. Por que pagã? Eram pessoas idólatras, pessoas que não respeitavam ninguém, pessoas por causa da sua riqueza, por causa da sua fortaleza. Os moradores de Nínive, eles se prostituíam, eles adulteravam, eles mentiam, eles roubavam, eles matavam. Era uma cidade que era conhecida como uma cidade onde o sangue era derramado. Se você for observar, o profeta Naum, ele traz uma clareza a respeito dessa cidade, Naum capítulo 3. Se você também for ver em Sofonia, o profeta Sofonia está profetizando a destruição de Nínive. Você vê que os profetas já estavam profetizando a respeito desta cidade. E uma das coisas que eu aprendo é que Deus, a Bíblia diz que quando Deus levanta o profeta Jonas, a Bíblia diz que Deus, ele chega para Jonas e diz que viu a maldade desta cidade chegar até a ele. Da mesma forma, quando Deus ele visita Abraão, dizendo que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus já estava avisando Abraão, e Abraão intercede pela cidade. Mas quando Deus avisou Abraão que ia destruir a cidade, porque a maldade da cidade de Sodoma e Gomorra já estava chegando diante do Senhor. E toda maldade, tudo que não presta, quando chega diante do nosso Deus, Deus ele desce com poder, Deus ele desce com autoridade, Deus ele desce com justiça. Quando Deus ele diz que vai destruir uma cidade, querido, se não tiver intercessor para livrar os entes queridos, parentes dentro dessa cidade, até mesmo as pessoas vão perecer, mas através da intercessão de Abraão, a Bíblia diz que Deus ele deu livramento ao seu sobrinho Ló e toda a sua família, menos a sua esposa, porque virou com o seu rosto para trás e virou uma estátua de sal. Da mesma forma, Deus agora levanta quem? Levanta o profeta menor. Se nós formos olhar a biografia, o histórico de Jonas, a gente não sabe muito a respeito de Jonas, mas Deus ele levanta ele como porta-voz. Deus levanta Jonas como arauto. Deus levanta Jonas como instrumento. Deus levanta Jonas para ser a voz de Deus naquela cidade. Mas o que é que eu aprendo? Eu aprendo que a Bíblia diz que a voz de Deus vem pela segunda vez. Então se vem pela segunda vez, porque veio pela primeira vez. A Bíblia diz que quando a voz de Deus chama Jonas pela primeira vez, e Jonas agora sabe que ele tinha que ir para aquela cidade pregar o arrependimento,
A Bíblia diz que Jonas, ele se recusou. Jonas, ele tentou retroceder do vocacionado de Deus, do chamado de Deus, do propósito do Senhor. Mas porque Jonas, ele procura retroceder da vontade do Senhor? É porque Jonas, ele sabia o quanto aqueles moradores, o rei daquela cidade, oprimiu os seus parentes. Jonas sabia o quantas violências ele causou sobre a sua família, sobre a nação. Jonas, ele sabia que a justiça de Deus tinha que descer com justiça, não com livramento. Mas Jonas, ele não entendeu o projeto e o querer de Deus. Quando nós não entendemos o projeto de Deus, às vezes nós questionamos. Quando Deus tem um projeto na vida do homem, quando Deus ele tem um projeto na vida da mulher, às vezes a pessoa dá um trabalho terrível à sociedade. Às vezes a pessoa deu um trabalho terrível à família. Mas Deus está dizendo, independente de qualquer coisa, eu vou levantar como vaso. As pessoas não vão compreender. As pessoas dizem, por que Deus levantou este homem? Deus levantou esta mulher. Esse homem tinha que morrer, esta mulher tinha que morrer pela maldade que eles fizeram. Mas quando Deus ele quer cumprir o seu papel, quando Deus ele quer operar no meio da nação, em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país, Deus ele não quer saber o que as pessoas vão falar, porque o poder pertence ao Senhor. Se nós, queridos, formos colocar nossa vida na balança, nem eu e você era para estar aqui. Às vezes pelo histórico, pelas murmurações, pelas blasfemas. Quantas pessoas blasfemaram do nome de Jesus? Quantas pessoas blasfemaram do nome do Senhor Jesus Cristo na vida da mulher de Deus, na vida do mulher de Deus? Quantas pessoas? Não era para a gente estar aqui. Eu lembro que eu tinha um bar que dava som ao vivo, que era cerca de mais de 200 pessoas dentro do bar. E os crentes chegavam lá dentro do bar e colocavam o óleo ungido. Chegava na frente e orava dizendo, eu decreto a falência desse bar. E às vezes nós não entendíamos, dizia, vai, rebanho de maluco, vai fechar nada. A gente blasfemava, por quê? Porque a gente estava focando no que estava ganhando. Mas na nossa visão, que era tapada, a gente não sabia que dentro daquele bar, muitos casamentos foram destruídos. Através daquele bar, muitas pessoas morreram no meio do caminho. Através daqueles bar, muitas maldições aconteceram. Quantas coisas aconteceram? A gente não sabia porque tinha escama nos olhos. Mas Deus, ele estava olhando, dizendo, não, eu tenho um negócio com aquela família. Eu tenho algo a fazer no meio daquela família. E de repente, querido, o bar faliu. Brinque com todos, mas não brinque com o homem de Deus ou com a mulher de Deus. Não brinque, querido, com aquele que tem vida no altar, porque se ele estiver na direção de Deus e dizer que vai acontecer, porque Deus assina. E quando aqueles grupos de crentes passavam, eu decreto a falência na nossa frente. Isso vai fechar aquele pentecostal mesmo, do tucano, que chega, aleluia, dá aquele sapateado, e não teme ao homem, não teme a mulher, e diz, olha, vai fechar, e vocês vão ser pastor, vocês vão ser missionário, e Deus vai usar vocês. A gente não entendia. A vontade de muitos era que Deus destruísse aquele bar, que pegasse fogo, que morresse todo mundo. Mas a vontade de Deus era que o bar fechasse, libertasse o dono, o proprietário, para poder fazer um vaso. Oh, querido, diga para o teu irmão, sabe por que você está aqui? Porque você é um escolhido de Deus, você é separado de Deus, você é um vaso precioso na mão do Senhor, e através da tua vida, o nome do Senhor há de ser glorificado. É este Deus. Deus pega e diz, olha, Jonas, você vai. Jonas, talvez no seu interior ele começa a debater, a questionar. O ninivita não precisa de salvação. Eu sei a maldade a qual este povo fizeram ao nosso povo. O ninivita, eles se colaram sempre em obstáculos no nosso caminho. Porque às vezes, querido, quando nós somos afligidos, quando acontece algo, principalmente no meio da nossa família, quando acontece algo com o nosso filho, ou com o irmão, ou com o parente,
O desejo é a vontade do coração do homem ou da mulher, é o desejo de vingança. Nada, ele tem que morrer. Não, ela tem que morrer. Tem que acabar com todo mundo. É assim ou não é? Porque a natureza humana. Quando uma pessoa é prejudicada, às vezes, se a pessoa não tiver a direção de Deus, o desejo é de vingança. É assim que acontece. Assim aconteceu com Jonas. Jonas, não, essa cidade não tem que ser salva. Tem que morrer todo mundo, eu posso conjecturar. Ele era para ir para a cidade de Nínive. Ele pega e vai para Jope. Depois vai para onde? Para Tars. Ele compra a passagem, pega o navio e tenta fugir do projeto de Deus. Diga para o seu irmão, ninguém foge do projeto de Deus. Ninguém foge do propósito do Senhor. Talvez você tenta se esconder na caverna, talvez você tenta recuar dentro de casa, talvez você fica na zona de conforto, mas eu quero te dizer, querido, até um tempo, porque quando Deus quer, Deus aperta tudo. Deus, Ele permite acontecer tudo. Por quê? Porque você está na zona de conforto. Você está fugindo do propósito de Deus. Está fugindo do querer. Deus vai mandar vento. Deus vai mandar tempestade para chamar a tua atenção. E você não sabe. Você não está tendo o projeto e o propósito de Deus. Jonas, ele vai tentar fugir. Porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Porque a natureza humana, querido. Às vezes, se você não mortificar a velha natureza, ela sempre vai ressurgir no interior da pessoa. Mas como é que você vai perceber se você precisa ser tratado? Como é que você vai perceber se você precisa ser liberto? Deixa alguém pisar no seu pé. Deixa alguém te afrontar. Deixa alguém falar mal de você. Para ver se você é crente. Para ver se você é pentecostal mesmo. Para ver se você dobra o joelho e ganha a batalha em oração. É este Deus. Quando eu começo a ministrar, vem a lembrança. Eu fui visitar meus pais ontem à noite. E quando eu chego na casa dos meus pais estavam dizendo que o vizinho chegou com o carro e destruiu o negócio que ele coloca na frente de casa para poder estacionar o carro. E meu pai ficou um pouco triste. Eu digo, meu velho, fique na paz. Porque ele é polícia, o senhor também é polícia. E uma discussão de dois polícias acontece o quê? Fica na paz, meu velho. Deixa ele lá com os demônios dele. Vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Meu pai, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Eu digo, deixa lá. Daqui a pouco o cara foi, tirou o carro e botou na porta dele. Eu digo, tá vendo que Satanás é? Mas se você não é crente, você queria levar para o coração, você queria provocar, incendiar o que já estava no fogo. Diga para o teu irmão, você é diferente, rapaz. Deus te levantou para você fazer a diferença. Aonde tiver conflito, chega com paz. Aonde tiver guerra, chega com a bandeira branca. Quem tem tentar te levantar, dobra o joelho, entrega a vingança na mão do Senhor, porque ao Senhor pertence a vingança. Mas muitos não compreendem. Tem pessoas que querem tomar a sua atitude. Tem pessoas que querem fazer da sua maneira e do seu jeito. A Bíblia diz que Jonas, ele vai, pega o navio, e de repente, no meio do mar, começa a vir um vento. A tempestade bate, os marinheiros sem entender nada. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo neste navio? O negócio aí vai afundar. E eles começam a ficar preocupados, tira as bagagens, joga fora, tira o peso do navio. E o vento está soprando. Quando você está do lado de uma pessoa desobediente, quando você está do lado de uma pessoa que fugiu do propósito de Deus, você vai receber a carga. Você também vai ser afligido.
Você sabe que tem pessoas que Deus está tratando no mundo espiritual. A pessoa corre para um lado, corre para o outro. Deus diz: nada, eu estou tratando o interior. Precisa descer, eu preciso cicatrizar a ferida aberta. Mas a pessoa está rebelde, corre para um lado, corre para o outro. Deus está levantando o vaso, dizendo: olha, se conserta, desce a oraria do Senhor. A pessoa não está compreendendo. A pessoa pensa que o céu se tornou em bronze e Deus não está ouvindo. Deus está no controle. Diga para o seu irmão: Deus está no controle da tua vida, está no controle da tua casa. Deus está no controle. Às vezes, para eu e você fazer algo por alguém, temos que orar para ver se Deus está no negócio, para ver se é o processo de Deus ou não. E às vezes Deus quer chamar a atenção. Deus envia a tempestade. Aqueles marinheiros estão preocupados, estão procurando no bar. Vai para um lado, vai para o outro. Nada tem mais aqui o vento. Quando chega lá, no porão do barco, quem é que está lá? Jonas. Jonas diz: não, rapaz, tudo que está acontecendo aqui é por causa de mim. Para a tempestade, para aí, me tire no mar, me tire do barco, me lance no mar, porque a tempestade vai. De repente, querido, quando aqueles marinheiros entendem, joga Jonas em alto mar, a Bíblia diz que vem um grande peixe e engole ele. Deus é até tremendo, querido. Deus é tão fiel que quando Deus tem propósito na vida do homem, na vida da mulher, ainda que a cova, ainda que as águas te cerquem, Deus sempre chega com livramento. Sabe por que Deus fechou sepultura? Sabe por que este carro não te matou? Sabe por que esta bala não te alcançou? Sabe por que este homem não invadiu a tua casa? Sabe por que esta enfermidade não te levou? É porque Deus tem projeto na tua vida. É porque Deus visita a tua vida. Deus está visitando a tua história. Sabe por que você ainda não desceu? É porque a promessa de Deus há de se cumprir na tua vida. Tem pessoas que dizem: que livramento. Não é livramento, não. É a mão de Deus, é o cuidado de Deus. E você não está entendendo, não está compreendendo. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, quero te levantar para você ser profeta dentro da tua casa. Quero te levantar para você ser profeta na tua rua. Quero te levantar para você ser profeta e profetiza no meio da tua parentela. Quero te levantar como homem, como mulher de Deus. Quero te levantar como arauto, para que meu nome seja glorificado. E você não está entendendo. Você está sendo guiado pelo sentimento, está sendo guiado pelos desejos, está sendo guiado às vezes pelos pecados que há na cidade de Nínive. Você está iludido com as coisas deste mundo, mas o Senhor está dizendo: o propósito que eu tenho com você é grande. Independente que você esteja na zona de conforto, independente que você corra do meu propósito, eu sempre vou estar te cercando. Eu sempre vou estar te cercando. Diga para o teu irmão: o Deus que você serve te cerca por todos os lados, e você não tem como fugir. Eu quero te dizer: ei, amado e amada, Deus vai te levantar. Deus, Ele vai te usar nesta terra. Deus vai te usar como porta-voz. Deus vai te usar como instrumento. Através da tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado. É este Deus que nós servimos. Deus manda o vento. Deus dá um livramento a Jonas. Jonas tenta fugir pela segunda vez. Você sabe quando a pessoa é teimosa, teimoso, e de repente só faz as coisas depois que se arrebenta, depois que se decepciona, depois que vai de mal a pior, depois que está à beira da cova. Aí o Senhor vem pela segunda vez. Depois de Jonas passar a turbulência, a provação toda, a voz de Deus vem pela segunda vez. Diga: a voz de Deus vem pela segunda vez. E a Bíblia diz que pela segunda vez Jonas ouviu a voz de Deus. Só que dessa vez ele não desobedeceu. Diga: o segredo da sua vitória é obedecer. Diga: o segredo, alamanto nevalábia, quer livramento, quer porta aberta, quer vitória, quer a provisão do Senhor, é obedecer. É obedecer. Diga para o seu irmão: o segredo da tua vitória é obedecer. É obedecer o que é a voz de Deus. A voz de Deus. Eu estou pregando hoje aqui para pessoas que estão passando vento dentro de casa.
Eu estou pregando para pessoas que estão na beira do abismo. Eu estou pregando para pessoas que chegou aqui com o coração trancado, fechado, desesperado, angustiado. Eu estou pregando para pessoas aqui que quer mudança de vida, que quer ver o agir de Deus, a providência de Deus na tua vida e na tua casa. E Jonas veio pela segunda vez. E quando a voz de Deus vem pela segunda vez, Jonas se levanta com poder e autoridade. E a Bíblia diz que para chegar na cidade de Nínive era caminho de 3 dias. No primeiro dia ele já começa a fazer a vontade do Senhor. Diga para o teu irmão, faça a vontade de Deus, rapaz. O próprio Jesus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faz a vontade de Deus, que Deus vai acrescentar. Faz a vontade de Deus, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai curar. Faz a vontade de Deus, que Deus vai dar livramento. Faz a vontade de Deus, que Deus vai abrir porta. Faz a vontade de Deus, que Deus vai trazer avivamento sobre a tua vida. E Jonas prega com autoridade a caminho de um dia. Dentro de 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Os ninivitas tinham 40 dias para se arrepender. E a Bíblia diz que o rei de Nínive, ele ouviu dizer, aleluia, o que ia acontecer na cidade. O que é que ele fez? O que é que a Bíblia diz que ele fez? Ele rasga a veste real. O paletó saiu do corpo dele, a gravata saiu. O sapato bico fino saiu dos pés. Os vestidos das madames saiu. As joias saiu do corpo. Oh, Deus mudou a vestimenta. A Bíblia diz que o rei muda as vestes, se cobre de quê? De humilhação, de pano de saco. Além de se cobrir de pano de saco e de cinzas. E a Bíblia diz, olha, não somente eu, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, e tem mais, os animais não comem e não bebem. Oh meu Deus, oh querido, oh meu Deus. E eles começaram o quê? A humilhar-se, se humilhar diante de Deus. Eles começaram a clamar por arrependimento. Eles começaram a clamar por misericórdia. E a palavra do Senhor diz que Deus viu, Deus ouviu, e Deus, ele mudou o que ia fazer. Eu quero te dizer que Deus está mudando sentença aqui. Deus está mudando aqui. Deus está dando livramento. Deus está entrando com prova. Eita meu Deus, é filho sendo, eita meu Deus, recebendo o livramento de Deus. É Deus visitando filho aqui, Deus visitando marido. Deus está mudando, mudou a sentença. Eita, Deus está fechando cova nesta noite. Deus está dando livramento aqui. Quem crê no livramento aqui, tem provisão de Deus, tem milagre de Deus sobre esta igreja, tem milagre de Deus sobre esta casa, tem milagre de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Diga para o teu irmão, Deus está descendo com livramento aqui. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão e glorificar o nome dele? É este Deus que nós servimos, o Deus de livramento. A Bíblia diz no verso 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. O próprio Jesus e o próprio João Batista, eles clamaram por arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio João Batista, ele diz, olha, eu batizo com água para arrependimento dos seus pecados. Mas vem aquele que é poderoso do que eu, maior do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles se arrependeram, amados, através da veste de pano de saco, clamaram ao Senhor. Eu quero te dizer que o pecado na vida do homem e da mulher destrói. O pecado abre covas. O pecado é como uma ferida aberta na vida da pessoa. Deus, ele abomina o pecado,
Mas Deus, Ele ama o pecador. Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado nesta noite no que Ele vai fazer através da tua vida e através do seu arrependimento. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, eu não sei qual é o caminho que você tem percorrido, mas o Senhor quer mudar a tua história. Deus quer te dar novidade de vida hoje, se você ouvir a voz do Senhor e crer nesta palavra. Eu quero convidar nesta